Olá, amigos, tudo bem? Então vamos falar da questão da ocupação das escolas que estão afetando inclusive Belém, né? Belém, Abaetetuba e outros locais aqui no Pará já queriam tomar, a Universidade Federal já queriam tomar e eu já vou falar a respeito disso. Primeiro temos que ter em mente, essas ocupações são criminosas. Essas ocupações são criminosas. Esses alunos que estão ocupando as escolas estão cometendo um crime. Não vou nem entrar ainda no mérito da questão de se é justo ou não. É um crime. Eles estão cerceando o direito dos outros. Mas vamos chegar lá. Primeiro, temos que verificar quem são os responsáveis, os motivadores. Nenhum aluno acorda de manhã e diz que vai simplesmente tomar uma escola por causa de uma PEC, né? De um projeto de emenda constitucional. Nenhum aluno acorda com isso. Tá? Ou foi os pais, ou foram os professores. Eles precisam de estímulo. Senão, a PEC está aí há um tempão rolando e nada aconteceu. Porque de repente agora, entende? Então está tendo estímulo. Então existem adultos por trás, pais ou professores. E existem as entidades que de fato estão por trás dos pais e dos professores. Por que os professores? Existem professores que são ligados a PT, PCdoB, PSOL, PSTU e Rede, que são partidos que têm todo interesse em botar pressão no governo Temer para ver se derruba, se machuca, se arranha o governo, para que eles ganhem força. Funciona assim. A esquerda, para que ela ganhe força, ela bate, 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 bate. Ela é o tipo de entidade. Se a esquerda fosse uma pessoa, ela seria alguém que, para crescer na vida, teria que derrubar os outros. É assim que funciona. Então, eles precisam bater em alguém e crescer em cima. Então, vou dar um exemplo. A esquerda tem um bandido ladrão. Aí a esquerda começa a olhar em volta e diz, olha, tem um outro ladrão. Então, se eles também têm ladrão, eu sou inocente. Porque o meu ladrão é melhor do que o deles. É mais ou menos assim que funciona. Eles nem usam o termo ladrão para eles, né? Então, entendam. Então, tem professores de esquerda vinculados a partidos políticos que estão em pleno interesse em relação a isso. Existem pais que também são ligados ao governo de esquerda. Veja o caso daquela aquela mocinha, né, que foi falar no palanque, defender as ocupações nas escolas. Vocês já repararam que, se vocês viram o vídeo, escutaram ela falar e foram atrás, ela é filha de um petista. Ela tem como um mentor uma pessoa vinculada também a grupos de esquerda. Então ela já foi doutrinada. Ela foi ali completamente doutrinada. Ela foi ali, fez uma carinha de choro e falou com muita emoção e tal, porque ela estava acreditando naquilo. Ela não é culpada, porque ela foi doutrinada. No futuro, na fase adulta, ela vai ser culpada, porque na fase adulta ela tem o dever moral, né, cívico e pessoal de correr atrás e estudar. E se ainda persistir no erro, então ela é plenamente culpada. Mas agora não se culpa uma adolescente por doutrinação, seja lá de que caminho venha. Ok? E essa menina falou do rapaz que morreu numa escola. Durante as ocupações, entre N problemas, um rapaz morreu. Esse rapaz morreu com a conivência da mãe, e eu uso o termo cumplicidade da mãe. Por quê? Porque ela assinou um documento, segundo ela, pelo que eu vi na entrevista, ela assinou um documento dando autorização para o filho estar na escola. Então aquela mãe tinha pleno interesse de que o filho estivesse lá. Então ela é vinculada, ela deve ser vinculada a algum grupo desses de esquerda, algum partido desses, ou ideologicamente ela se viu a favor, ou então ela é uma completa desinformada, mas no final das contas ela acabou sendo conivente, de certa forma cúmplice com a morte do próprio filho, ao permitir que ele fosse para lá. E ela não, como mãe irresponsável, ela totalmente irresponsável, porque ela não se perguntou o que um batatal de adolescentes vão fazer trancados no local. Vão passar 7, 14 dias lá, trancados. Vão fazer o quê? Vão pegar a Bíblia e vão rezar? Vão pegar o livro de história e estudar? Vão fazer aquilo ali um lazer, jogar basquete, tênis? Podem até fazer. Mas o que de fato eles vão fazer? Sexo, usar drogas. Alguns nem tanto, porque existem aqueles alunos mais responsáveis que estão ali acreditando. Mas pensem comigo, tem 5, 10 alunos ali ocupando uma escola. É o suficiente para fazer todo um movimento, com apoio dos professores. Só que isso não é um volume grande, então o que é que eles vão fazer? Eles vão aceitar pessoas de fora. Olha, eu estou apoiando vocês, eu nem estudo aí, mas eu estou apoiando. Entra também na escola. Então, o resultado, seja de dentro da escola ou não, eles vão ter drogas. Então, o rapaz que morreu, ele morreu porque eles estavam rezando, lendo a Bíblia e resolveram matar o menino? Não. Eles estavam estudando e resolveram matar o menino? Também não. Eles estavam praticando esporte e resolveram matar o menino? Também não. Adivinha o que eles estavam fazendo? Usando drogas, maconha, crack, sei lá, eles estavam usando drogas. A polícia pegou, né, as drogas, levou todo mundo preso assim, detida, né, porque adolescente não pode ser preso,
né? Enquanto não faz seus 18, enfim, é livre da justiça, esse é o termo correto. Então o garoto foi morto, ninguém vai ser responsabilidade, saiu impune. E o pior, o pessoal que matou e o pessoal que estava lá, até onde eu vi, não sei se foram no enterro, porque pelo que eu vi na entrevista nem sumiram, os pais desses filhos pegaram, olha, fica aqui em casa, nem vai lá, nem te mete com esse menino que morreu, que não tem nada a ver contigo. Então, enfim, o rapaz praticamente só não foi morto como indigente porque ele ainda tem uma família. Na hora H, os maconheiros largaram, é o final de todo drogado, do maconheiro e a morte. Não tem jeito, tá? Então, o que aconteceu? Isso foi um caso da ocupação. Teve outro caso na ocupação que uma moça, tem os vídeos lá na página, por favor, eu estou falando aqui, mas eu tenho os links dos vídeos referentes a isso que eu estou citando, em que alunos queriam estudar, mas estavam sendo impedidos por outros, ok? Então, uma vez que sabemos que temos pais e professores de esquerda ou algum tipo de apoio ideológico para aquela situação, sabemos que os alunos não tiveram aquela motivação pura, né? E isso está sendo organizado em vários pontos do Brasil, quer dizer que há entidades trabalhando. E aí temos que ver o perfil dos alunos, porque todo mundo acha que todos os alunos que fazem protesto ou que querem fazer qualquer coisa têm o mesmo perfil. Não, não é assim. Existe um perfil de aluno. Tem aluno que vai morrer querendo fazer protesto, ele não vai. Tem aluno que vão querer parar a escola e ele vai reclamar porque quer estudar. Mas tem um aluno que, desculpa, que tem um perfil, perdão da palavra, de vagabundo, e de bandido ou de Zé Droguinha, como nós chamamos. E tem aqueles que são, com perdão da palavra, os inocentes. Alguns usariam o termo idiota útil, como alguns autores usariam aí, autores de esquerda. Mas no final das contas são alunos que são irresponsáveis, não param para pensar, no mínimo irresponsáveis, não param para pensar no mal que estão fazendo aos seus colegas de ensino, tá? Temos nesse caso uma deformidade social, né, que afeta os direitos humanos, que é o direito de ir e vir, o direito à educação, né, o direito a um desenvolvimento pleno. E não é porque o Estado está impedindo, é porque alunos estão impedindo alunos. Perfeito? Primeiro temos que entender também, segundo temos que entender a questão dos movimentos estudantis, mais movimentos políticos ligados, né, como eu já falei aqui, PT, PSOL, enfim. E adivinhe, reparem quais são os professores que normalmente estão ligados a esses movimentos. Gente, eu sei, pode parecer perseguição, mas reparem, a boa parte dos professores que são apoiadores desse tipo de movimento são professores de história, geografia, letras, né? São professores muito mais de humanas, de exatas e biológicas nem tanto. E isso está gerando, vamos dizer que, quase um estereótipo. Né? Você é professor de geografia e é de direita, ou é apolitizado, ou então não concorda com A ou B, ou nem está apoiando isso aqui, pô, é bacana. O problema é que está surgindo um estereótipo, mas esse estereótipo não surgiu à toa. Se você chega em qualquer curso, eu posso falar porque eu tenho uma filha que fez primeiro grau, está fazendo segundo grau, e eu também fiz. Então, se você pega qualquer aula com professora de história, geografia e sociologia, na faculdade, você pode entrar no curso de letras também, principalmente na faculdade, nesses cursos, você sofre por uma lavagem cerebral, você sofre uma doutrinação muito pesada, você entra de um jeito e sai do outro, isso é uma coisa perigosa, e o Escola Sem Partido está justamente para defender isso. Inclusive, esses movimentos estudantis que estão contra a PEC 241 também bateram no conteúdo da Escola Sem Partido, né? E aí, como é que vamos fazer isso? Temos professores apoiando as invasões em praticamente todos os cantos. Para eles estão praticamente de férias, vão receber, não vão dar essa aula retroativa, porque o Estado vai mandar eles reporem de alguma forma o que os alunos perderam. Eles não vão repor, gente, esqueçam isso. É que nem se vocês pegarem qualquer escola pública aqui de Belém, qualquer uma, eu faço um desafio, pegue qualquer uma e veja que a escola está em dia em relação a particulares. Os particulares estão na frente, a particular já vai entrar para a quarta avaliação e as escolas públicas ainda vão pensar para a terceira. Eles estão atropelando o conteúdo, então está uma bagunça só. E esses alunos que estão ocupando as escolas? Aqui em Belém só não está uma ocupação talvez mais pesada porque vai ter um Enem. E chegaram para os alunos e disseram, se vocês ocuparem, ninguém faz o Enem. Então, nessa hora doeu no bolso deles, vou botar nesses termos, e eles resolveram fazer. No mínimo complicado, né? Como é que a gente vai resolver isso? E depois do Enem, eles vão ocupar, vão deixar outros alunos. Os estudantes de Belém da Pública estão 6 meses atrasados. As escolas que eles pararem, se forem, então, por exemplo, públicas, eles vão parar por quanto tempo? Por mais 6 meses? 1 ano sem estudo? Então não faço nem adianta. Para que vão fazer o Enem, né? Já querem acabar com a vida dos outros estudantes. Desculpa, mas eles estão fazendo um trabalho melhor do que qualquer projeto de lei do Estado. Tá?
Outro ponto é que temos que entender que esses alunos estão sendo financiados. E de onde vem o dinheiro? De entenda, financiado, não é que eles estão recebendo 1 milhão, eles podem estar recebendo R$ 20, 30, 50, 70, até R$ 100. Eles podem estar recebendo, pô, para estar lá, não, com comida, com mantimento, com água, dando subsídios para que eles consigam se manter ali. E quem está dando isso? Os pais? Bom, pode ser também, né? Tanto por os que apoiam, por aqueles que não têm escolha, porque nem todo pai quer ver o filho ali, mas como é que ele vai arrancar o filho dali? Sério, como é que um pai vai tirar um filho, uma mãe vai tirar um filho ou uma filha dali, sem meter a porrada no menino? É sério, vai tirar como? O menino vai se agarrar, vai se segurar. Ou os pais vão ter que ser enérgicos, né? E tirar na base da força bruta mesmo, e que, desculpa, mas não é o Estado quem cria, né? E vai ter que tirar o menino de lá, ou os pais vão ter que ser omissos e aceitar. Eu digo omisso mesmo, porque permitir que o filho esteja lá é por omissão, ok? Isso se não estiver dando apoio. Então eles estão tendo financiamento, eles estão conseguindo se manter ali. E existem também pessoas extras, estranhos, que estão dando um reforço. Né? Então está tendo todo o investimento financeiro em cima desses jovens. E quem está investindo são partidos políticos já pensando em campanha, porque o investimento é baixo, 30, 50, 60 reais é um trocado. E esses alunos estão se sentindo gratos, porque eles estão recebendo essa migalha, essa miséria, em prol de um apoio de um projeto que eles não leram, certeza absoluta que eles não leram, e eu não posso me basear pelos diversos vídeos de entrevistas que nós temos por aí, que aluno não consegue simplesmente nem falar da PEC, de alunos que deixaram claro que não conhecem, mas que estão confiando na palavra do professor. Gente, tem aluno dizendo que confia na palavra do professor de que a PEC é ruim para a educação. O pobre do aluno não parou nem... Eu estou me sentindo... Houve uma época da sociedade em que só a igreja tinha acesso à Bíblia, a população não, né? E um dia isso mudou. Hoje em dia praticamente qualquer pessoa que queira ter uma Bíblia vai, compra e consegue ter, ou recebe de presente por um amigo, alguma coisa assim, mas ela é acessível de algum jeito. E é assim que eu estou me sentindo em relação a essa PEC. A impressão que dá é que os alunos estão completamente à parte, longe de ler qualquer projeto de lei, mesmo com internet ou sem internet, eles estão sendo influenciados, né? Outra coisa é a questão de tentar desestabilizar o governo, né? Porque tem partidos que têm esse interesse, né? Temos professores que são completamente contra o governo e que estão lá firme e forte. E eles deveriam receber, nesse caso, na minha opinião, eu sou professor também, mas deveriam receber algum tipo de penalidade. Por quê? Porque o professor não... Entendam, os professores não estão em greve. Não está tendo nenhuma comoção da causa dos professores. Os professores, o sindicato dos professores não está tendo uma greve geral, então não há justificativa para eles ficarem alimentando isso. A única justificativa é que eles querem estar em casa, não querem dar aula, o que eu acho triste, porque eu como professor adoro dar aula, né? Claro, todo mundo gosta de um feriado, gosta de um final de semana, todo trabalhador gosta de descanso, mas uma coisa é um descanso aqui, um descanso ali, um descanso pontual e os descansos merecidos que nós temos garantidos. Outra coisa é você parar por meses ou por um tempo muito definido as aulas e os alunos ficarem prejudicados numa situação dessa, tipo podendo chegar até um semestre. Quanto tempo vai durar uma ocupação, né? A questão aqui, gente, é política, ela não é educacional. Alunos, eles estão sendo massa de manobra, boi de piranha, carne de churrasco para grupos políticos, verdadeiros suicidas da educação, exatamente. Esses alunos são suicidas educacionais, porque eles vão perder o ano, eles vão se atrasar, e daqui a algum tempo eles podem entrar na criminalidade, eles podem virar desempregados, ficar desempregados com toda a força. Nossa, eles podem ter tanto problema, porque simplesmente poderiam ter entrado no vestibular mais cedo, mas não vão entrar, né? E vão entrar atrasados, e aí vão competir com a particular, e aí eles vão dizer que a particular é opressora, é do capitalismo, e que a pública não presta por culpa da sociedade. Não, gente, eu já entendi uma coisa: a pública ela não funciona, não é por culpa da sociedade, é culpa, primeiro dos alunos, porque os alunos é quem fazem a escola. Se o aluno está em casa, ele faz os trabalhos, ele estuda, ele está dedicado, se ele corre atrás e se vira, porque tem aluno que simplesmente é assim, poxa, mas o professor ele só comentou tal coisa, então ele não passou aquilo. Meu amigo, vá para casa, tem internet, vá lá, tem biblioteca na Universidade Federal, é livre para qualquer um entrar, na sua instituição deve ter livre, você tem acesso aos seus professores, você tem acesso aos seus pais, você pode chegar, pai e mãe, olha, pai e mãe, eu não
tô com dificuldade, eu estou querendo pelo menos um material para estudar. Se eles não puderem comprar, eles vão na instituição, a instituição vai se virar. Mas vão atrás. O professor, ele não pega o conhecimento e joga na cabeça do aluno. O que é que o professor faz? O professor, ele é um direcionador. O professor diz, nossa, o conteúdo de matemática, ele é muito extenso, então eu vou pegar os pontos importantes e dizer, olha, estude por aqui, esse é o melhor caminho, tá? Mas o interesse do estudo, o interesse de ir para frente tem que partir do aluno, tá? Dos pais estarem em cima, porque a gente não confia em criança, adolescente não confia. É que nem dizer, é que nem como ouvi uma psicóloga botando a seguinte frase, que não existe privacidade para os nossos filhos, e eu concordo plenamente. Filho não tem que ter privacidade com o pai, não, sem senha. Ou então os pais têm que saber a senha, tem que chegar lá para ir, sair do computador, deixa eu dar uma olhada. E se fizer cara feia, é porque está fazendo coisa errada. Né? Não existe essa, meu amigo. Criança e adolescente, jovem, acima de 18 anos já é um perigo. Abaixo de 18 anos, que está em plena formação moral, quando está procurando tribo, né? Porque todo adolescente quer tribo, que está no meio. É quando o adolescente começa a duvidar dos pais. Não, será que meus pais estão certos? Começa a ficar emburrados e etc. Então é um período que não dá para confiar. Não é que a gente diga que a índole de um adolescente é ruim, não dá para confiar na falta daquele pensamento mais responsável, né? Não tem maturidade, pronto, não tem maturidade. Não há maturidade, então os pais têm que estar em cima, assim. Porque muitos meninos vão para as drogas, se eles sim, ou acontece qualquer coisa, ou morrem por aí. Né? Porque os pais não estavam lá, acharam, não, meu filho e tal, então não pode. Não se brinca com isso, tá ok? Bom, enfim. Eu falo sobre a PEC 241 em um outro vídeo, é só vocês terem aqui no canal, só escrever 241 vocês vão achar, PEC 241, tá ok? Então não vou me alongar a respeito dela, tá ok? Outro ponto, uma vez que esses jovens não leram a PEC, eles estão se confiando cegamente em alguém, você deve se perguntar quem. Com certeza pessoas que têm relação de confiança com os alunos, pais ou professores, como eu disse anteriormente. Vejamos professores de esquerda que estão contrários e temos outra situação que são os pais que também têm ligação. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Não é pela educação, é por política, é por interesse próprio, é por interesse individual e econômico de grupos. Tá? Pronto. Existe um efeito chamado gigante de 1 centímetro, é como eu apelidei, tá? É o gigante de 1 centímetro. Por que um gigante de 1 centímetro? Porque, gente, sabe quantos alunos tem só no turno da manhã em uma escola? 1.000 alunos em média. Em média, numa escola pública, temos cerca de 1.000 alunos. 1.000 para cima, dificilmente é para menos do que isso. Tá? Então, se de manhã temos 1.000, à tarde temos 1.000 e à noite temos 1.000, temos 3.000 alunos. 3.000 alunos. Sabe quantos alunos estão ocupando as escolas? De 10 a 50. Sendo que entre 10 a 50 tem professores e os randômicos, assim, que não tem nada a ver com a instituição que estão por lá, que são os políticos e outros que estão se metendo. Tá? Mas, em média, não passa de 10 a 50. Então, 10 a 50 indivíduos estão impedindo 3.000 de estudarem. Vocês têm noção? Tem uma escola aí que eu posso dizer, tinha 20 alunos lá dentro, eu vi que estava na reportagem, cerca de 20 alunos, e a escola tinha mais do que 3.000 estudantes. Como é que 20 alunos impedem 3.000 de estudar? Bom, primeiro que se os 3.000 se juntam e entram na pressão, eles expulsam os 20. Problema, que isso pode acarretar em agressão física, e temos leis, e vai rolar todo um problema, e o que acontece no final das contas é que quem estava lá dentro vai se vitimizar, vai dizer que aconteceu isso, vai mentir, e eles mentem sim, esses estudantes que estão lá dentro, eles mentem, se você chegar lá dentro você pode ser agredido, como aconteceu o rapaz lá, não sei o que, da mamãe, é um vídeo lá, né, não sei o que da mamãe, que ele foi agredido, o pessoal do MBL, que também já foi o Movimento Brasil Livre, que já foi agredido, e outros que são agredidos. E na hora eles posam de vítima. Se não tivesse alguém filmando, eles seriam até presos. Seriam espancados e ainda seriam presos, porque eles mentem. Tá? Isso faz parte dessa cultura. Alguns estudantes estão recebendo técnicas de guerrilha na escola. Caso você não saiba, tem estudante recebendo técnica de guerrilha. Do mesmo jeito que os estudantes foram para a Venezuela, lembra na época do MST, que teve os jovens e adolescentes que estavam no MST, foram para a Venezuela aprender técnicas de guerrilha. E voltaram. E certos estudantes de alguns locais no Brasil estão aprendendo. Né? E outros que não devem estar sabendo, não devem estar aprendendo, a gente nem está sabendo. Né? E aí?
Como é que vai funcionar esse negócio? 20, 30 alunos parando 3 mil. Simples, gente. Se esses 20, 30 alunos forem para a rua ou se juntarem para fazer qualquer coisa, ninguém vai dar bola, 20, 30 alunos vão mandar para casa estudar. Então o que é mais fácil? Eles se amarrarem no portão. Eles se amarram no portão, se seguram, sabe? Fazem, não, porque eu sou uma vítima. E aí, gente? Vocês vão fazer o que com essas vítimas, esses 20 moços no portão? Vão meter a porrada, gás de pimenta, spray, cinto, mão. Como é que vocês vão tirar? Vocês não vão tocar neles? Então, beleza, se vocês não vão tocar, bora conversar. Por favor, sai daí, menino. Aí o menino, só que o rapaz está convencido, a moça está convencida de que aquilo é uma causa e deve ser defendido. Então, eles vão morrer pela causa. Nossa, isso parece tão popular, não parece? Lembrei do Fidel Castro, do Che Guevara, né? Stalin, Mussolini, mas enfim. Vou morrer pela causa. Então, com conversa você não tira. E não está a fim de tocar em nenhum deles, porque eles são de vidros. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão tomar posse. Então, 20 alunos vão impedir 3 mil de estudar. Isso é democracia? Não, isso não é democracia, isso é uma ditadura. É uma ditadura fascista, onde os fascistas são esses estudantes que estão tomando as escolas e eles estão agindo como ditadores. Se eles não gostam e não acham que esse termo que eu estou usando para eles é correto, uma pena, então desocupe as escolas e deixem quem quer dar aula dar e quem quer estudar, estude. Mas tem professor que, por exemplo, está lá, ó, quietinho, só comendo pelas beiradas dos louros dos estudantes estarem ali, por pura questão política. Isso é um negócio também inojante. E eu também tenho falando dos pais. Mas também tem o interesse também de, pode ser, tem vereadores que estão por trás disso, prefeitos, porque às vezes querem botar pressão, às vezes até no governador, vice-versa, enfim. Existe uma movimentação, isso não é à toa. Ainda não é uma epidemia a ponto de dizer que todas as escolas estão tomadas, porque eles não têm volume para isso. Tá? Eles não têm ainda volume para isso. E as escolas particulares? As escolas particulares não vão ter greve, não vão ter paralisação, não vão ter tomada, não vão ter nada. Gente, esse tipo de patifaria só acontece na escola pública. A particular praticamente não acontece, porque o perfil do aluno é outro. Né? O perfil dos pais que estão ali é outro. O pai está pagando. Na verdade, na pública os pais também pagam, mas a maioria dos pais acham que é de graça. É público, é de graça. Então o imposto que ele paga na comida não serve para nada. Mas quando é na escola particular, não, eu estou tirando do meu bolso. Então ele sente-se mais responsável. O aluno, caramba, eu estou pagando. Então o aluno ele é mais exigente com a qualidade, né? Ele pede outros padrões. Em troca, o que é que ele faz? Ele não fica paralisando a escola, não fica tomando, fazendo arruaça, não fica tirando a roupa, mostrando o pelo embaixo do braço, nem nada do gênero. As militares, gente, são, desculpa, mas são exemplos. Você entra numa escola militar, eu quero ver você verem alunos fazendo qualquer coisa. Sabe por quê? Porque se o aluno fizer qualquer coisa, eles são expulsos. E vão estudar e arranjam outro lugar para estudar. Na particular também acontece, se o aluno fizer isso, eles são expulsos e acabou. Não fazem mais parte da instituição. Na pública, não. O aluno, que instituição pública vai banir um aluno? Não vai. Então o aluno vai poder, com perdão da palavra, cagar na cabeça da instituição. É como se o gestor tivesse lá os concursados que são vitalícios e o gestor que alterna, os concursados se juntam e engolem o gestor. Então, tem esse tipo de situação. Tá? A escola pública ela não presta? No geral, não. Desculpa, a gente, é uma realidade. Minha filha estuda em escola pública. Vocês podem ir em qualquer escola pública. Por quê? Porque eu tenho que ter referenciais. Em ordem, as escolas militares estão no topo da educação do Brasil. Depois temos a particular e por último vem a pública. E a pública está uma porcaria, não é porque o professor recebe pouco, não. O professor recebe em média uns R$2.000. R$2.000 para um contexto atual não é um salário baixo. Tá? Mas tudo bem, não é um salário que, de verdade, o professor deveria receber mais. Se um deputado ganha 33 mil sem não ter um diploma na mão, ganha várias regalias e ganha 100 mil por ano, porque um professor, porque, desculpa, mas podem falar, porque o médico é tão importante quanto o professor. Não tem profissão mais importante que o professor, porque o professor ele gera o médico, o professor gera o dentista, ele gera o advogado, ele gera tudo. Até o pedreiro que não tem diploma, teve alguém que ensinou ele a fazer a argamassa, então ele teve um professor. O professor deveria ser, de fato, a profissão mais valorizada financeiramente e socialmente. Isso é uma coisa que concordamos que não é. Porém, também não posso dizer que R$2.000, e tem professor que pega uma carga horária X e varia de R$2.000 a R$4.000 de salário. Então, eles não estão passando fome. O professor não está a ponto de estar passando fome em relação a
Você que ganha R$ 800, que está numa Big Ben aqui em Belém, numa Maquel ou numa qualquer loja dessas, ganhando salário mínimo justo e honesto, R$ 800. Você acha 2.000 pouco? Você que vive com 800? Não, também dá para quebrar o galho, não dá? Então pronto. Tá? Então sabemos que a escola pública ela não tem esse desastre porque os professores estão passando fome. Temos a questão da infraestrutura, que o governo e o município, que dependendo do caso, cada um na sua responsabilidade, ignora. Então temos uma escola pública caindo aos pedaços, mas acho que é só isso. Gente, desculpa, mas há décadas atrás, muita gente se formamos doutores, mestres, homens da ciência aqui no Brasil, apesar de a gente quase não ter publicação assim lá fora, prêmios assim, né, para ser mais exato, mas conseguimos. E aí, o que tem de diferente? Temos drogados, temos bandidos na escola, o que eles fazem? Nada. Não tocam, não revistam alunos, não são intocados, então vão fazer o quê? Então, na verdade, tem uma terra sem lei. Os alunos que estão, vou repetir de novo, estão cagando na cabeça da instituição, com perdão da palavra. Né? Eles estão com domínio, o cavalo montou no cavaleiro, foi mais ou menos assim. O aluno ele tem que saber respeitar. Ele não, ele quando saber respeitar em todos os âmbitos. E o respeito se aprende em casa, na escola se reforça. Né? Respeito. A hierarquia é a mesma coisa. Se o aluno não tem senso hierárquico entre os pais e os filhos, como é que ele vai ter em relação ao professor? Tem aluno que peita professor, ameaça de morte, etc. Ele ameaça o pai dele e a mãe dele de morte também? Normalmente não, porque são quem dá uma comidinha para ele comer. Então a gente não morde a mão que nos alimenta. É um princípio básico, mas o professor, né? Coitado. Então a escola pública ela começa pelo mau hábito que os pais e essa geração atual está vindo em relação à passada. Segundo, temos a questão da infraestrutura que pode colaborar. E eu falo infraestrutura, eu não falo só goteira no teto. Eu falo da questão da polícia, né, ou da questão da segurança, não fazer aquele cinturão de proteção em volta das escolas. Porque se aluno, por exemplo, tem acesso a qualquer meio ilícito, alguém está fornecendo. Isso é uma regra. Problemas estruturais de pagamento sempre vão existir, isso se cobra do Estado, enfim, tem coisas que a gente cobra do Estado, mas não é tudo que se cobra deles. Gente, essa PEC não é ruim para a educação, isso é um fato. Ela afeta a vida de alguns concursados. Por quê? Porque ela mexe no teto que altera o quanto o concursado vai ganhar. Porque, vamos dizer, o concursado ele tem reajuste de tanto tempo. Agora o reajuste vai ser com base na inflação. Teoricamente, como os políticos são servidores públicos, isso recai sobre eles também. O salário tem que ser com base na inflação e afins. Mas não é algo ruim. Tá? Eles não vão ter mais aqueles aumentos, assim, aqueles saltos de aumento. Não importa o quanto protestem, mas também não vão ficar numa situação de miséria nem nada. Vão ficar numa vida tranquila, vamos dizer boa não, uma vida que dá para se viver, né? Já não é nem sobreviver, já dá para viver um pouquinho, né? A não ser que você sustente muitas pessoas e tal, mas se você for, por exemplo, solteiro ou tiver uma família pequena, se você tiver uma família grande é complicado, mas aí não tem como resolver. Tá, gente? Então ela não afeta a educação, ela não destrói a educação, ela garante que os alunos no futuro tenham o pagamento do ProUni, do FIES, de todos esses pagamentos garantidos, porque o Estado não vai fazer a besteira de torrar esse dinheiro. Quando a Dilma travou, não lembro, foram 10 bilhões ou 1 bilhão na educação, não lembro, foi acima de 1 bilhão. Ela bloqueou esse dinheiro, essa verba que iria para a educação. A Dilma vetou. Alguém falou alguma coisa? Não. Sabe por que não falou? Porque é interesse desses mesmos partidos. Porque entenda, gente, quem faz revolução na rua não são os grupos de direita. Você não vê católico ou cristão na rua porque não sei o que, fora Temer ou fora Dilma, é muito difícil. Para você ver alguém de direita sair na rua, porque quem é de direita, primeiro trabalha, cuida da própria vida, se for bem informado e antenado na questão da política, decide na questão do voto, normalmente não tem tanto embate boca a boca, até nem gosta. Né? Ou quase um perfil. A esquerda ela é ativista, ela grita, ela chora, ela faz, ela mente, ela engana, ela faz o diabo para estar no poder, como disse o próprio Lula. Mas e aí, gente? Dê uma olhada nos vídeos que eu coloquei da questão do garoto que estudou, que morreu, desculpa, do garoto que morreu, do vídeo que eu falo sobre a PEC, tá todos os links lá, vou passar aqui, de alguns transtornos, né, como por exemplo o Enem, que muitos locais não vão ter Enem por causa da ocupação. Eles pediram inclusive que eles mudassem o Enem para outra escola,
Mas não tem jeito, vão ficar sem o Enem mesmo, vai acabar sendo uma penalidade, e que esses mais de 3 mil alunos vão sofrer por causa de 20, 30 alunos, mas é uma pena, né? A questão da ocupação e desocupação do IFPA aqui em Belém e Abaetetuba. Temos também o caso da Universidade Federal aqui de Belém, que pelo grupo aquele acadêmicos da UFPA, né? Que tem vários grupinhos lá que eles criaram, colocaram o termo oficial, mas acadêmicos da UFPA mesmo, que é livre, qualquer um pode entrar, falar. E é livre, porque de certo, a federal ela é pública, você não necessariamente precisa estar dentro da federal para poder fazer parte, que tem lá dos seus 11 mil membros e participantes, tá? E eles colocaram lá uma plaquinha, um texto, eu vou compartilhar depois com vocês a respeito disso, onde eles convocam os alunos para tomar a Universidade Federal. Gente, desculpa, mas tomar a Universidade Federal, eu estou pensando, não tenho como não usar um termo forte, porque muita desonestidade intelectual, moral, um pensamento, com perdão da palavra, muito, não sei se retardado seria o termo correto. É difícil não expressar um sentimento negativo, porque entendo, esse povo vai prejudicar, esses 20, esse grupinho pequeno, vai prejudicar uma massa de alunos. Tem alunos de exatas, biologia e humanas que querem se formar, gente. Tem aluno lá que tem 7 anos e não se forma. Vai, sei lá, eu acho que se bobar deve ter até recorde na federal aí de aluno que deve ter ficado 10 anos e não se forma. Por causa de greve atrás de greve. Você vai para fazer um curso de 5, sai em 7. Porque é 2 anos, só 2 anos de tu já conta para greve. Não é possível. Quando eu vejo o aluno, quer dizer, o aluno ele não está interessado em se formar, de se formar, né, de ganhar seu diploma e começar o mercado de trabalho. O que ele quer mesmo é estar no meio ativista político, defendendo a ideologia, a causa deles. Mas eles fazem isso prejudicando outros. Universidade Federal do Pará, ou qualquer uma dessas instituições, mas ela tem que ser um modelo, ela não pode ser parada e nem tomada por vândalos e por vagabundos que não querem nada com a vida. E isso se refere tanto a aluno quanto a professor, desculpa. Mas o professor vai estar lá na frente dando força para aluno parar de ter aula, tudo bem, ele não quer trabalhar, ele quer ir para casa, é concursado, né? Doutor, mestre, não vai fazer o quê? Vai receber o dinheiro dele, perdão, está se lascando para os alunos, né? Ainda vai defender o teu político dele. Escola sem partido nesse povo. Eu já falei, professor ele tem o direito de se manifestar politicamente, ele tem o direito de conversa, por exemplo, com um aluno, ele falar o que ele acredita, o que ele pensa, né? Ele tem esse direito. O que ele tem que ter é bom senso de não doutrinar o aluno. Uma coisa é ele dizer o que ele acha numa conversa, outra coisa é ele doutrinar no ensino, na forma como ele passa e nesses movimentos. E o resto dos alunos que não querem participar vão ser obrigados a participar dessa paralisação, né? Graças vem agora o Enem, não vão parar mais e depois. Então, gente, existe toda uma irresponsabilidade, toda uma ação criminosa, existe todo um direito, né, cerceado por uma minoria. Isso no Brasil é comum, tá, gente? Existe a minoria no Brasil, ela grita, ela chora, ela esperneia para suplantar e bater na cara da maioria. Eu sou minoria e você, a maioria, me oprime. Tome na sua cara e fique calado. E toma. Gente, democracia prevalece a maioria, não é o inverso. Eu sinto muito, gente, é uma realidade. Você não gosta, não concordou? Vá para outro mundo, para outro universo. Ou vá para Cuba. Vá para Cuba, vá para a Coreia do Norte, vá para qualquer lugar onde não há democracia. Porque a democracia é sim a decisão da maioria. E se a maioria decidir por algo, acabou. Ah, não, mas a democracia é todos terem o direito à representatividade no mínimo proporcional. Tá? Se você tem 200 milhões de habitantes, sendo que 1 milhão acredita em A e os outros 199 acreditam em B, desculpa, mas esse 199 aí é 0,5% da população. Então não tem como eles terem voz ativa no sentido de 50%, 50%. A não ser que a massa do grupo desses 199 milhões achem que é interessante ou pertinente. Acabou. E isso sem democrático, mas ainda assim é sempre a maioria. Para o bem ou para o mal. Porque, por exemplo, a Dilma foi eleita, eu não votei nela, mas para o mal ela foi eleita. Né? Se ela não tivesse feito a besteira que fez economicamente, todas essas tomadas de decisões de gestão que ela tomou e os crimes que elas foram associados, e eu não vou nem me referir ao passado horrendo dessa terrorista, mas sim do presente dela,
Ah, ela estaria no poder. O que eu ia fazer? Nas próximas eleições votar em outro. Né? É assim que funciona, democracia para o bem ou para o mal. Graças aqui em Belém, eu não digo nem que o Zenaldo ganhou, graças o Edmilson não ganhou. Né? Porque o Edmilson ele é o cara que ganhou mais de 3, tem mais de 3 milhões no bolso, ou recebeu, e diz que anda de Fusquinha, apesar de que eu sei que Fusquinha é peça rara hoje. Gente, só para constar, o cara foi prefeito 8 anos, né? Mais de 3 milhões ele deve ter ganhado aqui, 30 mil mais ou menos o salário dele. O cara é deputado federal, não é senador não, deputado federal. E aí? Então tá, gente, temos que ter bom senso, reflitam sobre isso. Tem dúvidas sobre a questão não só da PEC, quanto a questão das paralisações, escrevam aí nos comentários ou na página, né, que eu respondo de todo jeito. Mas não apoiem essas paralisações, porque vocês vão estar apoiando e prejudicando futuros profissionais que podem, em vez de virar profissional, né, virar, na verdade, um criminoso ou um desempregado, porque não vai terminar. Vocês podem achar que é besteira, mas só para encerrar uma frase que é bem importante ter em mente. Um ano da vida de um aluno que é perdida é a diferença entre esse aluno desistir de estudar ou não. Isso eu estou falando porque eu tenho vários amigos que cresceram comigo aqui na Terra Firme, porque perderam um ano de estudo, por alguma razão, família, seja lá qual for, desistiram de estudar. Alguns anos depois voltaram e outros não. E aí, gente, como é que funciona? Um ano pode fazer uma pessoa desistir dos estudos. E esse ano poderia fazer com que a pessoa passasse, terminasse o segundo grau e já tivesse só na condição de fazer vestibular sempre que pode, né? No mínimo. Então, gente, respeitem o direito dos outros, respeitem de fato a educação e não apoiem esse tipo de paralisação, sendo justa ou injusta, porque, como eu falei, ela é injusta, né? Porque eles simplesmente não leram, não conhecem o projeto, nem o fundamento dele, mas mesmo que ela fosse justa, ainda seria criminosa e ilegal ao tirar direito de outros estudantes terem uma vida digna como profissionais e cidadãos, tá bom, gente? Um abraço aí, até mais.